Glória a Deus. Salmo de número 27. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, nova versão internacional, mas não foge do texto. Salmo de número 27, versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Salmo de número 27, ao qual nós lemos, texto que faz parte dos Salmos. E este Salmo de número 27 foi um salmo escrito e ele é atribuído a Davi. E todos os irmãos conhecem a história do salmista Davi, todos os irmãos conhecem a história do pequeno Davi, todos os irmãos conhecem a história do rei Davi. O texto sagrado, a Bíblia, ela nos diz, e todos nós assim conhecemos Davi, como um homem segundo o coração de Deus. E todos nós também sabemos a história de Davi, o início da sua chamada. Na monarquia de Israel, Deus desaprova as atitudes de Saul. E nesse momento, Deus rejeita o seu reinado e Deus escolhe outro homem. E o próprio Deus o chama como homem que é segundo o seu coração e que fará a sua vontade. E o profeta Samuel, homem usado por Deus, se direciona à casa de Jessé, pai de Davi, e ele vai com a missão de ungir o novo rei de Israel. E todos nós sabemos que Samuel, quando chega à casa de Jessé, olha os irmãos de Davi, homens vistosos, homens fortes, homens bonitos, com postura de reis. E por olhar a aparência, o profeta, ele pensa que um dos reis de Israel seriam aqueles homens. Mas Deus é claro em dizer ao profeta que ele não deveria se atentar à aparência, porque nós, seres humanos, nós vemos o exterior, mas com Deus é diferente. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior, Deus sonda as mentes, Deus conhece os corações, Deus sabe o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. Deus sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos. Deus sabe quais são as intenções dos nossos corações e os desejos que nós temos. E por conta disso, Deus, ele escolhe para o rei, não os irmãos de Davi, mas escolhe Davi, porque Deus sabia o que havia no íntimo daquele pequeno homem, daquele jovem. E por conta disso, Deus o escolhe. E Davi, ele trilha a sua história. Davi, ele trilha o seu caminho. E todos os irmãos também conhecem, sabem que ele foi perseguido durante toda a sua vida. Davi, em um primeiro momento, ele é, assim possamos dizer, rejeitado por conta da sua estatura, mas como disse, Deus não vê a aparência, Deus sonda as mentes dos corações.
Davi, ele é perseguido também por Saul, homem que havia sido desprezado por Deus. E por conta disso, ao invés de Saul buscar o arrependimento e a face do Senhor, ele não se arrepende e começa a perseguir Davi. Nós também sabemos que Davi, ele é perseguido por um dos seus filhos, Absalão, que tenta usurpar o seu reinado. Nós também sabemos que Davi foi um homem de guerra e foi perseguido também por muitos dos seus inimigos. Então a história de Davi, ela é composta também de muitas perseguições. E aí nós podemos ver, nós podemos entender que não diferente de Davi, a nossa história também é assim. Nós não vivemos só momentos de alegria. Nós não vivemos só momentos de bonanças, nós não vivemos apenas momentos onde nós podemos usufruir dos palácios, do reinado, usufruir das benfeitorias que as posições que nós temos, elas nos permitem viver. Mas nós também, em alguns momentos da vida, nós somos afligidos, nós somos perseguidos, nós somos atribulados, nós vivemos toda sorte de coisas ruins que vêm sobre as nossas vidas. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nós temos o amor de Deus no nosso coração e através disso nós podemos usufruir do descanso divino nos momentos de luta. Nós podemos também usufruir das benfeitorias e maravilhas do reino de Deus sobre as nossas vidas nos momentos de luta. E Davi, ele vive esse período de perseguição. Davi vive esse momento de atribulação, Davi vive esse momento de luto. Mas nós sabemos, como disse, que ele é um homem segundo o coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus não representa sermos homens e nem mulheres perfeitas. Ser homem segundo o coração de Deus não representa dizer que a luta acabou, que nós não vamos passar por provas e que as lutas também não vão cercar as nossas vidas, de forma alguma. Nós precisamos entender que a perfeição nós só iremos alcançar quando nós chegarmos a estaturas de homens e mulheres perfeitas, quando Cristo retornar a essa terra. Mas até nós estarmos aqui, irmãos, a nossa vida, ela, infelizmente, será cercada por falhas, porque nem sempre nós acertamos. A nossa vida será cercada por momentos de dificuldades, porque Cristo já disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas é bem verdade que nós temos o consolo do amigo Espírito Santo, que está ao nosso lado, que está dentro de nós, que está na nossa vida, e Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos edifica, e Ele testifica também dizendo que nós somos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E como eu disse, ser segundo o coração de Deus não representa ser um homem perfeito. Porque todos nós também sabemos que ao mesmo ponto que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi ele também cometeu erros, falhas, pecados. Ele cometeu coisas que desagradavam a Deus. Davi comete adultério, Davi comete assassinatos. E por conta disso, irmãos, ele também foi um homem falho. Mas o que é interessante é que mesmo cheio de pecados, cheio de erros, cheios de falhas, Davi entende que era preciso reconhecer aquilo que ele tinha feito de errado. Davi sabia que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, isso não isentava de ir ao encontro do Senhor e pedir perdão pelas suas falhas e pelos seus pecados. Assim também nós, quando nós erramos, quando nós perdemos o foco, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós erramos o alvo, é necessário nós fazermos uma autoavaliação da nossa vida e nós buscarmos a Deus com o coração quebrantado, arrependido, contrito, confessando os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados, porque Deus, Ele com certeza não vai nos livrar das consequências, mas Ele está prontamente de braços abertos para nos receber novamente, louvado seja Deus. E Davi comete esses erros. Davi comete os pecados, Davi comete as suas falhas,
E nós sabemos, no Salmo de número 51, que Davi agora ele vai confessar os seus pecados, vai confessar os seus erros, vai confessar as suas faltas. E ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E ele diz: purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele diz no versículo 10: cria-me em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Louvado seja Deus. Nós precisamos, irmãos, assim como Davi, buscar a face do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, nossos erros e os nossos pecados, porque se assim nós fizermos, Deus jamais vai nos desamparar, Deus jamais estará distante de nós. E é isso que Davi faz. Ele, o homem segundo o coração de Deus, com seus erros, com as suas falhas, mas ele ainda assim busca a presença de Deus. E aqui nós nos deparamos no Salmo de número 27, onde Davi, diante de todo esse contexto de não ser um homem perfeito, mas de ser um homem que reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Davi, diante desse contexto de ser um homem que sofreu perseguições, que sofreu sortes de todas as maldições que o homem podia usufruir. Ele agora está dizendo, versículo de número 1 do Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E o que é interessante, irmãos, é que o salmista, ele começa dizendo esse texto, esse versículo. E muitas vezes nós passamos batido e desapercebidos do que o texto está dizendo. E o salmista, ele inicia dizendo, o Senhor. E nós, irmãos, precisamos atentar para esta palavra, para nós entendermos o que representa o Senhor. Muitas vezes nós falamos, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e de quem terei temor? E nós pegamos esse texto apenas para colocarmos em nossas vidas de forma egocêntrica. Mas o salmista, ele inicia dizendo o texto, o Senhor. E nós precisamos entender, como já disse, a representatividade dessa palavra. O que representa o Senhor para nós? Deus para nós, para mim e para você. É apenas aquele onde quando nós estamos passando por uma adversidade, nós recorremos para Ele e dizemos, ó Senhor, me salva, me livra, me ajuda. Ou será de fato que nós olhamos para o nome de Deus e nós reconhecemos a sua majestade? Será se de fato nós olhamos para o nome de Deus e reconhecemos a sua grandiosidade? Será de fato se nós olhamos para o nome de Deus e reconhecemos todo o seu poderio, toda a sua glória, toda a sua grandeza, tudo que Ele representa e o que Ele é? Já foi lido aqui no Salmo de número 24, o Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem, pois Ele é quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas, louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver, irmãos, que Deus não é apenas aquele a quem nós recorremos quando nós precisamos, mas Deus, Ele é um ser eterno, Deus é um ser grandioso, Deus é um ser majestoso, Ele é o Criador dos céus, Criador da terra, Criador do universo, Ele é a quem nós estamos aqui e nós devemos adorar, Ele é aquele que nós devemos levantar a mão e render glória, louvor e toda adoração. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, todas as coisas são para a sua glória, não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para o meu louvor, não é para o teu louvor, mas é para a glória e majestade de Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é poderoso, Ele é forte, é majestoso, Ele é grandioso, e nós devemos abrir a nossa boca e exaltar Ele na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é grandioso,
Deus, Ele é majestoso. E muitas vezes, como eu disse, nós apenas recorremos a Deus quando estamos passando por dificuldades. Mas na verdade não é isso. Seja Deus. Nós devemos adorar o nome do Senhor. Nós devemos exaltar Ele. E eu pergunto, quanto de nós hoje dizemos para Deus: Senhor, eu te adoro? Será quando nós dizemos: Senhor, eu te engrandeço? Quando nós, em meio às dificuldades, aos problemas, às lutas, temos adorado a Deus, nós abrimos nossa boca muitas vezes para murmurar, como eu faço. Não vou apontar o dedo para ninguém, vou dizer eu. Quantas vezes eu e você nós abrimos a boca para reclamar, para murmurar, e nós esquecemos da grandiosidade de Deus, nós esquecemos da majestade de Deus. Mas como eu disse, essa noite é a oportunidade que nós temos de render a Ele a honra, de render a Ele a glória, a graça, o louvor e toda a adoração. Nós devemos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, Tu és grande, eu te adoro, eu rendo graças a Ti. Meu Deus, eu te peço perdão pelos meus erros, mas eu quero te adorar e exaltar o Teu santo, bendito e precioso nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o salmista está dizendo: é o Senhor, é Ele. Louvado seja Deus. E o nome do Senhor representa a sua majestade, representa a sua glória. Moisés está em um conflito, questionando Deus: Senhor, e aí, quando me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Quem é que eu digo? Como é o teu nome? Quem tu és? Quem é que está mandando eu ir à frente do povo? E Deus, irmãos, acredito que diante da sua majestade, que Deus diante da sua glória, Deus olhando para Moisés como homem pequenino, Deus olhando para Faraó como homem pequenino, e Deus vendo tudo aquilo que Ele fez, que Ele criou, que Ele formou, que Ele constituiu desta terra. Deus vendo toda a sua glória diz para Moisés e diz: Moisés, diga o eu sou te enviou. Louvado seja Deus. Diga, Moisés, o eu sou te enviou. Diga, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te enviou, porque Deus, Ele é grande. Deus é majestoso. Louvado seja Deus. E o salmista aqui vai dizer: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E de quem terei temor? Ou de quem terei medo? Ou quem temerei? O salmista Davi entende o poder que Deus tinha. O salmista entende a majestade que Deus tinha. O salmista entende a grandiosidade do seu Deus. E ele olha para todas as circunstâncias de perseguições que ele vivia. Ele olha todas as circunstâncias em que os seus inimigos o queriam destruir. E ele olha, reconhecendo todo o poder de Deus, e ele diz: o Senhor é a minha luz, é Ele que é a minha salvação. De quem é que eu vou ter medo? Se Deus, Ele está comigo. Se o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Se o Deus que eu sirvo, Ele é forte. Ele é a minha luz, é Ele quem me salva, é Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. De quem é que eu vou ter medo? Louvado seja Deus. Quantas vezes nós estamos cercados por medo de não sabermos o que vai acontecer, mas nós precisamos entender que servimos ao grande Deus Jeová. Nós servimos ao grande Deus poderoso, forte. É Ele quem tem o controle das circunstâncias da vida. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. E se nós o servirmos, se nós o adoramos, se nós estamos confiantes nele, nós podemos descansar diante da sua majestade. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista está dizendo: é o Senhor, Ele é a minha luz. E meus irmãos, a luz, ela é algo interessante, porque a luz, ela nos permite trilhar caminhos. Quando temos luz, nós conseguimos identificar a direção. Quando nós temos luz,
nós podemos ver que as trevas são dissipadas. E o salmista está dizendo que Deus, Ele é a sua luz. O salmista está dizendo que o Senhor é Ele quem conduz os seus passos. E nós nos lembramos do Salmo de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É o salmista dizendo: Senhor, é a tua orientação, é a tua palavra, é nela que eu consigo colocar o meu pé à frente e saber aonde eu estou indo. É através da tua palavra que eu consigo ver a luz para o meu caminho. É através da tua palavra que eu consigo ver a direção para a minha vida. É isso que o salmista está dizendo. Ele é a minha luz, é Ele quem conduz os meus passos, é Ele quem me guia, é Ele quem me mostra a direção. Quando eu não sei para onde ir, eu recorro a Ele, e Ele me dá orientação de vida. Aonde eu não sei ir, onde eu não sei trilhar, eu peço a sua orientação e Ele me ajuda, Ele me ensina, Ele me diz, Ele me conduz, Ele me leva a pastos verdejantes. Salmo de número 23, Ele diz: Ele me conduz a pastos verdejantes e a minha alma ela transborda. Louvado seja Deus. Quando nós confiamos em Deus para ser a nossa luz, quando nós confiamos em Deus para ser a nossa direção, quando nós confiamos em Deus para que Ele possa trilhar os nossos caminhos, nós podemos descansar diante da sua majestade. Louvado seja Deus. O salmista está dizendo: o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. Glória a Deus. De quem terei temor? A luz, ela representa caminho. A luz, ela representa direção. A luz, ela representa orientação. Mas aqui o salmista também está dizendo que o Senhor, além de ser a sua luz, é a sua salvação. Louvado seja Deus. E no contexto em que o salmista vivia, onde ele era um rei, ele conquistava nações, conquistava reinos, conquistava povos. O seu povo tinha a liberdade de viver livre, porque tinha um rei forte, que poderia conduzir a sua nação. E a salvação, irmãos, ela representa a libertação. A salvação, ela representa a liberdade. A salvação, ela representa a soltura. A salvação representa estar livre. Porque é um dos grandes anseios que todos os homens têm, é de serem livres, libertos. E aqui o salmista está dizendo que Deus, Ele é a sua salvação. O Senhor poderoso, é Ele quem é a sua luz e também é a sua libertação. E no contexto bélico, como disse de Davi, a perseguição, as guerras constantes em que eles viviam, todos eles precisavam ser livres, precisavam ser libertos da assolação dos inimigos, da assolação do povo estrangeiro. Eles precisavam ser livres do cativeiro, precisavam estar com a sua liberdade em dia. E o salmista está dizendo: o Senhor, Ele é a minha salvação. Salvação aqui representa também proteção para a sua vida. Ora, um homem que está salvo, ele está liberto, ele está livre e ele está também protegido. Salmista que vivia em constante perseguições, guerras, ele está dizendo que Deus, Ele é o seu salvador. Ele está dizendo que Deus é o seu libertador. Ele está dizendo que Deus, Ele é o seu protetor. Ele está dizendo que Deus é quem o guardava. Ele estava dizendo que quando ele enfrentava lutas, quando ele ia contra os seus inimigos, ele ia porque sabia que Deus iria à sua frente, quebrando as barreiras. Ele sabia que Deus ia à frente, despedaçando os arcos, quebrando as lanças. Ele sabia que Deus é quem o salvaria dos seus inimigos. Ele sabia que Deus era quem o libertaria dos seus inimigos. Ele sabia que Deus é o que protegeria ele dos seus inimigos. Por isso ele está dizendo: Deus é a minha luz,
Deus é a minha salvação. E de quem é que eu vou ter medo? Se Deus está comigo, se Ele é quem guia os meus passos, se Ele é quem me salva, se Ele é quem me protege, se é Ele quem me dá liberdade, eu não vou temer os meus inimigos, eu não vou temer o homem mau, eu não vou temer aqueles que tentam me destruir, porque Deus é quem guarda e quem vela a minha vida. Louvado seja Deus. O salmista está dizendo que Deus é a sua salvação. Salmo de número 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós o que faremos? Vamos confiar nos carros, nós vamos confiar nos cavalos, nós vamos confiar nas coisas desta terra. O que nós faremos? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Os encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque o Senhor é quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Nós estamos de pé porque o Senhor é quem nos sustenta com a sua destra preciosa, com a sua mão poderosa, mão forte. É Ele quem nos sustenta diante das lutas da vida. É Ele quem nos dá sustentação para enfrentar o dia mau. É Ele quem nos preserva firmes e fortes diante da sua presença. É o Senhor dos exércitos. Ele é quem nos sustenta. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá da sua graça. É Ele que é a nossa luz. E o próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim, ou quem anda comigo, não andará mais em trevas. Jesus é a nossa salvação. É Ele quem nos libertou do cativeiro do pecado. É Ele quem, através do seu grande amor, na cruz do Calvário, morreu pela minha e a sua vida. E nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, porque nós somos bonitos, ou porque nós somos pessoas boas, maravilhosas, não. Nós estamos aqui porque Jesus, através do seu sacrifício, nos deu direito à luz. Nós estamos aqui, foi porque Jesus, através do seu sacrifício, também nos deu direito à salvação. E é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos permite estar aqui para adorar o seu nome. O salmista Davi está dizendo que Deus, diante de tudo isso, Deus é a sua luz, a sua salvação. Ele não temerá mal algum. E isso fica para nós. O salmista Davi tinha o poder de Deus na sua vida. E agora nós temos o melhor de Deus, que é Cristo, nas nossas vidas. Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é tudo em nossas vidas. E nós temos motivos de engrandecer ao nome do Senhor. Nós temos motivos de exaltar ao nome do Senhor. Não podemos deixar que o mundo, que as lutas, que as provas, que as coisas deste mundo venham nos fazer enxergar e perder a verdade, a oportunidade de enxergar aquilo que Deus fez por nós. Porque Deus, Ele nos fez estar aqui para adorar o seu nome. Deus, Ele nos fez estar aqui para engrandecer a Ele diante da sua majestade. Que nós possamos fazer como o salmista diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Eu não temo a morte, eu não temo nada, porque eu sei que Deus, Ele está comigo. Ele entregou o seu Filho por amor a mim, a sua vida, e o seu Santo Espírito habita dentro de nós. Ele testifica dizendo que nós somos filhos de Deus, e agora, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós podemos adorar ao nome do Senhor, nós podemos exaltar o nome do Senhor, nós podemos glorificar a Deus diante da sua majestade e da sua glória. Nós temos Cristo em nossas vidas e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós jamais venhamos esquecer o que Cristo fez por nós. Que mesmo diante das dificuldades, que mesmo diante das lutas, que mesmo diante das provas, nós possamos dizer que o Senhor é a nossa luz,
que mesmo diante de tudo aquilo que tem tentado nos cercar e nos destruir, nós possamos dizer que Deus é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, e nós possamos abrir a nossa boca como um cântico de júbilo e dizer: de que terei medo eu, se o Senhor está comigo, se é Ele quem me sustenta, se é Ele quem me guarda, se é Ele quem me protege. Eu não temo mal algum, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe e nos dê da sua graça, em nome de Jesus.